Já agradeci a Deus porque nós estamos aqui para podermos ouvir a voz do Senhor. É o que nós queremos, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos porque tu és Deus, tu és Senhor absoluto. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Quebranta o nosso coração e nos prepara, Senhor, para este momento da tua palavra. Prepara o coração, a mente daqueles que estão em casa, Senhor. Fala conosco nesta noite mais uma vez. E nós queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, no uso desse dízimo e desta oferta. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu vou fazer antes de nós começarmos a palavra, eu quero fazer uma coisa que eu não sou muito bom nisso não, mas eu vou ter que fazer. Fazer um apelo para os irmãos. 12, e nós temos uma cesta, alguns alimentos avulsos ali, tem uma lá em casa que eu vou trazer, e mais 3 que o pastor Laci vai trazer. Então, quer dizer, ainda vai faltar, e eu quero fazer esse apelo, porque eu estava assistindo na televisão esses 2 últimos dias, que até o ímpio, ele está arrecadando alimentos para suprir a necessidade das pessoas. E eu vi uma cena, talvez vocês tenham assistido também, uma fila muito grande, porque com essa, a fome já existia no mundo todo e já existia no nosso país. Mas agora com essa pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas e a coisa aumentou. E eu assisti num jornal uma cena muito triste, uma fila de pessoas indo ali buscar alimento para a sua família. E tinha um rapaz, ele estava na fila, quando chegou a vez dele, eles deram para a família, irmãos, não foi para ele, foi para a família, deram 2 marmitex e um saco mais ou menos assim de mandioca. Aquilo mexeu muito comigo, irmãos. Nós gostamos de declarar que somos filhos do Deus Altíssimo. E se nós não amarmos de fato e de verdade, nós estamos completamente na contramão da palavra. São só 18 cestas que nós distribuímos aqui por mês. É muito pouco, mas já ajuda essas famílias. Então eu quero pedir aos irmãos, por favor, você que está em casa, os irmãos aqui que ainda não trouxeram, porque tem gente aqui que já trouxe, tem pessoas que não trazem o alimento, mas coloca no envelope lá e marca lá que é para primícia e nós providenciamos as cestas, enfim. Amém? Amém, irmãos? Então, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Abra a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9. Ontem, quando o pastor Laci me ligou à noite, ele que iria pregar hoje, mas ele está com alguns compromissos, e uma pessoa que mora na casa dele doente, ele foi até buscar essa pessoa que ficou internada, que é o José. E aí ontem à noite mesmo eu fui deitar mais cedo e comecei a pensar, né? Porque é bom quando você tem bastante tempo para poder meditar na palavra e ver o que Deus quer. E eu comecei a pensar, e por causa daquelas mensagens que nós temos tido nos domingos à noite,
E domingo que vem, se Deus quiser, se nós estivermos vivos, nós vamos encerrar. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, porque Deus nos conhece no todo. Amém? Amém, irmãos? Deus nos conhece perfeitamente. Vocês olham para mim, vocês veem a roupa que eu estou vestindo, o óculos, o sapato, o cabelo, se está penteado ou não. E eu, da mesma forma, quando olho para vocês, eu vejo o exterior. Mas acontece que Deus, Ele olha para nós e Ele vê o que está lá dentro do coração. E esta oração de Daniel, que nós vamos ler agora, tirando aquela oração de Jesus lá nos evangelhos, quando Ele ora por Ele, ora pelo povo e ora também por nós, porque Ele ora, né, também por nós. É linda aquela oração, mas a segunda oração mais linda para mim, que está registrada na Bíblia, é essa oração de Daniel, que está no capítulo 9 de Daniel. Então, eu vou ler, e eu preciso ler os 19 versículos. Diz assim, olha, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Depois disso, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Agora presta muita atenção a partir do versículo 4, que vocês vão ver várias vezes Daniel falando a mesma coisa, e é isso que nós vamos meditar. E ele diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança, a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos seus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isto, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele.
Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, contudo não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos a tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz. Contudo, não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbio para todos os que estão em redor de nós. Vamos parar aqui, depois nós leremos o restinho até o versículo 19. Eu gostaria que você estivesse bem atento, porque isso aqui é um assunto muito importante para nós, nesses dias que nós estamos vivendo, um assunto muito importante que antecede, o momento em que Jesus virá buscar a sua igreja, ou ele pode nos buscar individualmente. Aliás, todo texto da Bíblia, todos os livros da Bíblia, os evangelhos, as cartas são extremamente importantes para as nossas vidas, amém? E aqui, Daniel, ele toma conhecimento, nós não vamos entrar nesta direção, mas quando ele toma conhecimento pelos livros, que viria uma desolação, e Jerusalém já tinha sido sitiada, e ele já estava ali na Babilônia, como cativo, juntamente com mais pessoas, e ele tomou conhecimento que esta desolação sobre Jerusalém seria de 70 anos. Isso é uma palavra profética, nós não vamos falar sobre isso agora. Então, imediatamente, e quando a gente lê isso aqui, eu me lembro de Neemias também, quando tomou conhecimento que Jerusalém estava com as portas queimadas, com os muros derrubados. Neemias também imediatamente começou a orar, não foi assim? Amém? E assim Daniel fez, e ele começou a orar. E os irmãos observam que, até aqui onde nós lemos, ele confessa, ele fala do seu pecado, do pecado do povo, ele é muito claro no seu arrependimento, ele é muito claro naquilo que ele diz para o Senhor, e clama pelo perdão, e clama pelas misericórdias do Senhor. E todos esses versículos que nós lemos aqui, Daniel está pedindo perdão e reconhecendo o seu erro. E olha, irmãos, nós estamos falando de Daniel, nós estamos falando daquele homem que rejeitou a comida do rei, rejeitou as iguarias do rei quando eles chegaram cativos à Babilônia, do rei Nabucodonosor. Nós estamos falando daquele homem que tinha um espírito excelente, porque se você for ler lá no capítulo 6, você vai ver isso. Daniel tinha um espírito excelente. Nós estamos falando daquele que não se intimidou diante de uma ameaça daqueles sátrapas invejosos que seduziram o rei e fizeram um decreto para que todo homem que orasse
ao Deus verdadeiro, que fosse jogado na cova dos leões. E nós estamos falando de Daniel, aquele que não se intimidou com isso e continuou fazendo a sua oração 3 vezes por dia, no seu quarto, com as janelas abertas para Jerusalém, e ele foi pego e ele foi jogado na cova dos leões. É deste Daniel que nós estamos falando. Nós não estamos falando de qualquer outra pessoa, nós estamos falando de um homem que tinha temor a Deus, de um homem que buscava a Deus, de um homem que estava ali na Babilônia como cativo, mas era um homem que não deixou de servir o seu Deus. É deste homem que nós estamos falando, e é exatamente este homem que vai para os pés do Senhor clamar por perdão, confessou o tempo todo. Amém, irmãos? Amém? Confessou o tempo todo. Em toda a sua oração, Daniel pede perdão a Deus. Eu fico pensando, eu estava naquela salinha ali, que eu cheguei cedo aqui, eu estava ali meditando que às vezes nós queremos, né, a glória de Deus, nós queremos o poder de Deus. Tem muitas canções que falam sobre isso. Será que nós não paramos para poder pensar? Irmãos, entenda o que Deus está falando conosco, de que é porque Deus não é inconsequente, Deus ele é sábio, ele é misericordioso, ele é amoroso, mas se Deus verdadeiramente manifestasse a sua glória e o seu poder no meio deste povo espalhado pela terra, que se chama o povo de Deus, o povo evangélico, todos nós morreríamos. Todos nós, sem exceção, nós morreríamos. Porque com o pecado que existe na nossa vida, neste corpo cheio de pecado, nós não suportamos nem a glória e nem o poder de Deus. Amém? Amém, irmãos? Nós não aguentamos. Somente no céu, quando os nossos corpos, eles forem transformados pelo poder do próprio Deus, como igual o corpo de Jesus, aí sim nós vamos poder estar na presença de Deus e ver a sua glória. Nós falamos coisas, irmãos, que não tem sentido, nós precisamos olhar para a palavra. Nós pedimos coisas muitas vezes em canções e até mesmo em oração, que nós não observamos a palavra, coisas que são inconsequentes. Na verdade, o que nós precisamos, o que eu preciso, o que você precisa, o que você que está em casa nos ouvindo e todos nós precisamos é fazermos como Daniel, nos humilharmos na presença do Senhor e começarmos a enumerar os nossos pecados, enumerar as nossas iniquidades. Enumerar é dar número aos nossos pecados, e nós vamos perder a conta. Às vezes nós achamos, e quando eu digo nós, eu também penso assim, que está muito bom porque nós viemos à igreja, porque nós cantamos, e porque nós dizimamos, e porque nós ouvimos a palavra, e porque nós lemos a palavra em casa, que está tudo muito certinho, mas não está. Porque Daniel era este homem, como eu disse, de espírito excelente, ele era esse homem que tinha um temor profundo com Deus, e quando ele vai orar, ele começa a confessar, ele começa a clamar a Deus por perdão e misericórdia. Ele diz que a ele e ao povo só restava a confusão de rosto. O que é a confusão de rosto? É o rosto ficar vermelho de vergonha, vergonha de Deus, vergonha dos seus pecados. É isso que ele estava falando. Senhor, a ti pertence a glória, mas a nós a confusão de rosto.
Jerusalém e todo o povo se tornou um opróbio. O que é um opróbio? É um vexame diante de todas as nações, por causa de tanto pecado. E ele vai clamando por misericórdia. Ele repete essa confusão de rosto aqui 2 vezes ou 3, e pedindo perdão pelos pecados. Irmãos, nós precisamos parar para rever a nossa vida. Como está a nossa vida? Como está a minha vida diante do Senhor? Será que eu tenho reconhecido o meu pecado? Será que eu tenho verdadeiramente reconhecido a minha iniquidade? Ou eu vou caminhando assim, achando que está tudo bem? Se o Senhor voltar hoje, se Jesus voltar hoje, como que Ele vai nos encontrar? Quando aquela parábola do juiz iníquo que Jesus contou, e ele falou daquela mulher que foi, e ele estava falando ali de fé, mas quando ele encerra aquela parábola, ele diz assim: porventura, olha só o que Jesus fala, porventura quando vier o Filho do Homem, ele está falando da volta dele, achará fé na terra? O que Jesus quis dizer com isso? Eu vou usar uma outra palavra para nós podermos entender. Ele diz assim, ó, será que quando eu voltar, eu vou encontrar homens e mulheres me servindo verdadeiramente? Homens e mulheres buscando santificação para um encontro comigo? É isso que ele quis dizer. Então, se Jesus volta hoje, como que nós estamos? Nós sabemos que somos salvos pela graça, não é por mérito, não é pelo que fazemos. Nós entendemos também que existem aqueles que são eleitos e são aqueles que são predestinados. O pastor Laci tem até falado alguma coisa sobre isso. É um assunto muito interessante que todos nós deveríamos nos inteirar disto, mas isso não pode de jeito nenhum permitir que a gente viva uma vida tranquila com relação à espiritualidade, com relação a Deus, com relação à palavra de Deus. Deus diz assim, olha, sede santos, porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Amém? Sede santos, porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá a glória de Deus. É claro que nunca vamos atingir nessa terra um nível de santificação perfeito, porque nós somos pecadores, mas o que Deus quer de nós é exatamente isso, que o tempo todo nós estejamos enumerando, como eu disse, reconhecendo cada erro nosso, arrependendo e confessando. Porque é muito simples, é claro que em público, uma oração em público, nós não vamos falar do pecado individual, aí nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, colocamos tudo num pacote só. Mas acontece que Daniel aqui não estava em público e ele foi enumerando o pecado dele, o pecado do povo, o pecado dos pais e a negligência com relação à palavra. E o que nós precisamos fazer é isso mesmo, quando nós estamos sozinhos, numa oração silenciosa, ou até mesmo no nosso quarto, onde quer que seja, Senhor, olha, o meu pecado é este, e é este também, e é este também. Olha, Senhor, mais este e mais este, é a falta de amor, é a falta de compaixão, é a falta de misericórdia, é a mentira, é a ganância, é o egoísmo, e vou enumerando os meus pecados diante do Senhor, e eu os confesso, Senhor, e te peço perdão no nome de Jesus. Não tem desculpa, irmãos. Nós acabamos de ler uma oração de um homem de Deus. Nós acabamos de ler parte de uma oração, que nós vamos ver o restinho, de um homem de Deus. Mas um homem que pecava e que reconhecia o seu pecado.
Você pode dizer amém? Aí Daniel vai caminhando agora para o final da sua oração. Agora nós podemos continuar no versículo 17. E ele diz assim: agora, ó Deus, nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Você pode ver que ele não pediu nada a não ser perdão até aqui. Ele ficou clamando por perdão e misericórdia de Deus até aqui, mas agora é que ele vai fazer um pedido a Deus. E ele diz assim, vou repetir: agora, ó Deus nosso, ouve a oração do seu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. É lindo isso, né? Por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abra os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, que é Jerusalém. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a sua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. E aí ele vai encerrar a oração dessa forma: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém? É linda essa oração. E ela é linda porque nós aprendemos com este homem de Deus, profeta, a importância e a necessidade que nós temos de clamar por perdão, de confessar os nossos pecados diante do Senhor, porque são tantos, é uma infinidade. E há uma necessidade de confessarmos, de termos um quebrantamento. Falamos de avivamento. O que é avivamento? Você já parou para poder pensar no que é um avivamento? Avivamento é quando nós realmente nos humilhamos diante do Senhor e nós confessamos todo o nosso pecado, como fez Daniel, e o nosso compromisso aumenta, e a nossa adoração aumenta, o nosso respeito por Deus aumenta, a nossa reverência aumenta. Isto que é avivamento. É isto, as pessoas confundem e acham que avivamento é movimento. Não é. Avivamento é um quebrantamento que vem dentro do nosso coração quando nós começamos a confessar e nós começamos a clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia, os meus pecados são estes, eu os coloco todos diante do Senhor. E aí nós podemos aproveitar a deixa que Davi deixou para nós no seu salmo, de Senhor, eu confesso até os pecados que estão ocultos, que eu não sei, mas pequei. E eu confesso ao Senhor: vem Senhor, me perdoa, vem Senhor, me lava. E aí começa um mover, um fluir do Espírito Santo dentro de você. Para quê? Por que eu quero que o Espírito Santo mova em mim? Para ter movimento? Não! Para glorificar a Deus com a minha vida, para ser um servo de excelência, para ter um espírito excelente como Daniel, para poder pregar o Evangelho sem me deixar intimidar, para poder dar as mãos para as pessoas, socorrer as pessoas. É por isto que eu preciso confessar, para que eu seja transformado pelo poder do Espírito Santo, que já habita em mim, que já habita em você, e às vezes fica abatido por causa do nosso pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, por 2 vezes, ele diz: olha, não entristeçais o Espírito que habita em nós, em vós. O que entristece o Espírito Santo? É o pecado, é a falta de amor, é tanta coisa na nossa vida, aquelas preferências que temos com relação às pessoas,
uns nós estamos mais perto, outros nós estamos mais longe, tudo é pecado. E Deus abomina esse tipo de atitude, porque quando Jesus veio ao mundo, Ele amou as pessoas. Ele não fazia distinção, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e um grande pecado que nós temos é que nós fazemos acepção de pessoas. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Eu não posso ser hipócrita e achar que está tudo bem na minha vida, porque não está. E eu quero experimentar esse mover do Espírito Santo. Mas eu só vou experimentar isso através do meu arrependimento sincero e da minha confissão sincera. E aí depois você leia em casa o finalzinho do capítulo 9, tá? E leia o capítulo 10, e você vai ver que quando Daniel encerra a sua oração, que não é a parte que nos interessa hoje, Deus quer falar do arrependimento, mas eu vou só mencionar, quando Daniel termina de orar, aí vem o anjo. Não é que vem um anjo na sua vida, não, tá? Isso foi lá com Daniel, e veio trazer a resposta para Daniel, e uma coisa linda que esse anjo disse para Daniel, depois de tanta confissão, depois de tanto arrependimento, e verdadeiro, ele diz assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro momento em que aplicastes o teu coração a buscar o Senhor, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Aleluias. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Vamos ficar de pé. Nós podemos ouvir mais uma música, mas antes eu quero orar, e eu já quero impetrar a bênção, mas nós vamos ouvir mais um louvor depois, tá? Então, feche os seus olhos. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Existem muitos livros no mundo, muitos livros, muitas revistas, mas a verdade, a única verdade está na Tua palavra. E nós te louvamos, ó Deus, por isso que ouvimos agora, que lemos na verdade, na Bíblia, e que o Senhor esteja confirmando isso nos nossos corações, que haja muita sinceridade em mim, nos meus irmãos, naqueles que estão em casa, para confessarmos, enumerando os nossos pecados. E se temos alguma dúvida, se estamos pecando, o Espírito Santo nos convence. Ele nos mostra os nossos erros, Pai. E nós te pedimos publicamente agora, perdoa-nos no nome de Jesus. E leve-nos em paz para os nossos lares, dê-nos uma noite de descanso, Senhor, e amanhã, se estivermos vivos, que possa ser um dia diferente nas nossas vidas. No nome de Jesus e para a glória de Jesus, coloca a sua mão sobre o seu coração, ou se você quiser estender as mãos, como o pastor Laci pede, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, e todos nós podemos dizer amém, amém. Deus abençoe a todos, mas nós vamos ouvir mais um louvor. Você em casa também continue aí ouvindo esse louvor. Deus abençoe.